Boa noite. Antes de começar, eu queria saber se alguém aqui já teve depressão. Nossa, ninguém! Ok, algumas pessoas. Algum transtorno psiquiátrico, além da depressão, ansiedade. Ok, obrigada, gente. Então, vou começar. Robin Williams, ator consagrado. Virginia Woolf, autora consagrada. Chorão, músico consagrado brasileiro. Kurt Cobain, músico, popstar, astro do rock. O que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas se mataram. E eu muito bem poderia ser uma dessas pessoas. Bom, vou começar a minha história. Aos 7 anos, eu me sentia estranha no mundo. Mas eu não sabia o que era. A gente acha que criança não tem depressão, mas eu vou chegar mais na frente. Aí, com 11 anos, aí fudeu de vez. Aí eu comecei a sentir que a coisa estava errada. Eu li um livro chamado Pai, Me Compra um Amigo. Ai, gente, desculpa, eu estou super nervosa. Eu odeio o microfone. E nesse livro, eu percebi que eu me sentia como o personagem principal, que queria amizade, mas eu não conseguia fazer amigos. Com 15 anos, eu já escrevia com 11, mas aos 15, escrever não era mais suficiente. Eu comecei a desenhar. E eu desenhava esse tipo de coisa que vocês estão vendo aí. Um olho, uma lágrima sangrando. Porque eu queria pedir socorro e ninguém me ouvia. Era desesperador. Quem tem sabe o quanto que é difícil. Você chegar para alguém e falar, ei, ó, estou precisando de ajuda. Eu até tentei. Eu lembro que eu pedi para minha mãe. Falei, mãe, eu preciso ir para um psicólogo. Ela falou, você não tem problema, quem tem problema é seu irmão. Aí você cala a boca, né? Faz o quê? Bom, aí eu fazia esse tipo de desenho também, porque eu me sentia quebrada. Eu sentia que por dentro eu era diferente de todo mundo que está aqui. Eu não me sentia inteira, eu não sentia que eu fazia parte do mundo. E eu fazia esse tipo de desenho também. Um abismo. Porque era lá que eu me localizava. Enquanto eu via todo mundo feliz lá do outro lado, eu me sentia assim, sozinha, abandonada. Esse foi um dos últimos desenhos que eu fiz. Esse é recente. Porque de vez em quando a gente ainda sente, porque a depressão não vai embora, ela fica. E aí ela foi ficando, eu continuei escrevendo, e ainda aos 15 anos eu comecei a me cortar. Por ironia, o único corte que eu tenho, que marcou a minha pele, foi o primeiro. Todos os outros sumiram. É também um grito de desespero que a gente faz. A gente está pedindo socorro para alguém, e é um grito surdo, porque ninguém ouve, mesmo quando a gente faz esse tipo de coisa. Com 28 anos, eu fui diagnosticada com depressão e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E eu comecei a tomar remédio. O neurologista virou para mim e disse, 30% o remédio resolve, os outros 70% a sua cabeça. Por isso que eu fiquei nele. Porque senão eu não tinha ficado. Se ele virasse para mim e falasse, você só vai resolver teu problema com o remédio, eu tinha corrido para ele como se não houvesse amanhã. E aí, 2 anos depois, eu me sentindo a pessoa mais foda do mundo, falei, doutor, eu estou muito bem, eu quero parar de tomar remédio. E ele concordou comigo. Algum tempo depois eu descobri que quando a gente faz isso, a gente entra numa estatística de tentativa de suicídio, porque quando a gente entra em depressão, a gente não tem energia. E aí eu tinha energia para fazer alguma coisa. E eu lembro que uma pessoa muito importante para mim disse para o meu ex-marido que eu era inútil. E aí eu subi para o meu quarto, tomei 19 comprimidos. Enfim, eu só estou aqui porque minha mãe salvou. Ela intuiu, bateu na porta do quarto. Eu falei que eu estava descansando. Ela falou, eu sei que você fez alguma coisa. Abre essa porta. Meu irmão começou a bater na porta. Eu falei, bom, ele vai arrebentar. Aquela confusão toda, eu abri. Eu tinha acabado de tomar os comprimidos. Conclusão? Pronto, socorro.
No pronto-socorro, quando eu estava sozinha com a médica, e aí eu peço que, se tiver algum médico na plateia, por favor, tratem com gentileza pessoas como eu. Ela disse, por que você não deu um tiro na sua cabeça? Não, é sério, é de verdade. Vocês acham que acabou aí? Não, essa não é a pérola. Aí vai fazer a lavagem estomacal. Caso quem não saiba, a cânula entra pelo nariz e não pela traqueia, porque a gente pode vomitar. E dói pra caralho. Muito, porque eu estava acordada. E aí tinha 2 enfermeiras. E uma delas, com muita raiva, disse assim, então, acho que a gente vai ter que trocar a cânula. Eu arregalei os olhos, porque eu não podia fazer muita coisa. Tinha uma outra mais gentil que falou, não, já está acabando. Eu perdi um dia da minha vida depois disso. Mas o que me fez querer ir adiante? Esse rapaz bonito aí que vocês estão olhando. Foi um dia que ele estava brincando na 110 Sul. A depressão estava voltando. Eu olhei para o céu, eu vi uns urubus voando, eram 3. E eu pensei, esse cara vai precisar de mim um dia. A gente tem a sensação que o amor muda a gente. Que quando a gente ama alguém, a gente vai mudar essa pessoa. Não, não é isso. O amor muda quando a gente ama o suficiente para querer mudar. E o meu amor por esse cara aí me fez querer mudar, me fez querer ir adiante. E me fez querer estar melhor a cada dia. E é por isso que eu estou aqui hoje. E eu estou aqui hoje também porque o suicídio é uma conversa que a gente precisa ter como sociedade, por causa desses dados. 800 mil pessoas todos os anos. 27 pessoas por dia se matam. Terceira causa entre os jovens e também entre idosos. A taxa aumentou 10 vezes, de 1990 a 2000, e vai aumentar mais ainda. O Brasil é o 8º país, e no mundo é a terceira causa de morte. Não tem idade, não tem gênero, não tem nada. Pessoas jovens e pessoas idosas e pessoas de 40 anos se matam todos os anos. Para vocês entenderem melhor um pouquinho do que se trata, eu recomendo este documentário chamado Garoto Interrompido, de Dana Perry. Esse ano ela ganhou o Oscar por um outro documentário que também fala sobre suicídio. E foi uma das coisas que me motivou a estar aqui hoje, porque, no agradecimento, ela diz que a gente precisa começar a falar de suicídio. E tem uma outra coisa que tá bem bacana nas redes sociais, que é o projeto Ponto e Vírgula, que foi uma moça chamada Amy Blewell, que eu não sei o nome dela, e ela criou esse projeto porque o pai dela se matou. E aí ela colocou isso na internet, e as pessoas começaram a tatuar o ponto e vírgula como forma de dizer que elas sobreviveram à depressão, à crise de ansiedade, bulimia, anorexia, enfim, qualquer transtorno que vocês quiserem imaginar. E os parentes dessas pessoas, os amigos dessas pessoas, também começaram a tatuar como forma de estimular essas pessoas a buscarem alguma ajuda. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, esse é o meu blog. Eu estou escrevendo uma crônica semanal. E uma outra coisa que me ajudou pra caramba foi dar aula de yoga. Não é que a yoga não tenha sido assim, o mais importante, mas ajudou a controlar a ansiedade. E não é sempre que isso acontece, por causa da respiração. Por isso, se você puder encontrar um professor gentil o suficiente para te ensinar as técnicas de respiração, super recomendo. Gostaria de agradecer a presença de todos, por vocês terem ouvido esse relato super pesado. Vou terminar aqui dizendo namastê, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em vocês. Boa noite.